Foi em uma manhã fria e cinzenta, durante o momento em que tudo parecia perdido, que eu descobri a traição de Marcos, meu amigo mais próximo. Eu estava sentado em meu escritório, cercado por papéis que representavam o império que eu construí com tanto esforço. O telefone tocou. Era uma voz familiar, mas que soava estranha. Leonard, você precisa saber de algo. Marcos está por trás de tudo. As palavras ecoaram em minha mente, como um eco distante que se aproximava. O que eu queria acreditar era que tudo não passava de um engano. Mas a verdade me atingiu como um soco no estômago. A queda foi rápida e dolorosa. Meu mundo, que antes brilhava com promessas e sucesso, desmoronou em questão de dias. As pessoas que eu pensava que eram meus aliados se afastaram, e a solidão me envolveu como um manto pesado. Caminhei pelas ruas, perdido em meus pensamentos, até que uma esquina me chamou a atenção. Lá estava Mara, uma jovem que vivia nas ruas, com cabelos desgrenhados e roupas desgastadas. Porém, o que mais me impressionou foram seus olhos. Eles refletiam uma sabedoria que eu não conseguia entender. Você parece perdido, ela disse, a voz suave, mas firme. Eu sou, respondi, sem saber por que estava me abrindo para uma estranha. Perdi tudo. Meu amigo me traiu. A Mara sorriu, mas não um sorriso de deboche. Era um sorriso de empatia. A traição, Leonard, vem de muitos lugares. Às vezes, vem de quem menos esperamos. Mas a dor pode nos ensinar muito sobre o que realmente importa. Essas palavras ficaram ecoando em minha mente. O que realmente importava? Eu sempre pensei que sucesso e dinheiro eram tudo. Mas olhando para Mara, percebi que havia algo mais. O que você sabe sobre sucesso? Perguntei, intrigado. Sucesso é ter pessoas ao seu lado que te apoiam, que te amam, ela respondeu, olhando diretamente nos meus olhos. Não são as coisas que você possui, mas as conexões que você cria. Suas palavras foram um balde de água fria em minha ambição. Como eu nunca tinha pensado assim antes. Mas e se eu quiser recuperar o que perdi? O que isso significa para mim? Questionei, confuso. Talvez você devesse perguntar a si mesmo o que realmente quer. O que você está disposto a sacrificar para isso? A Mara disse, com um olhar penetrante. Às vezes, o que você busca pode não ser o que você realmente precisa. Ela tinha razão. Eu estava tão preso na ideia de recuperar meu império que não conseguia ver o que estava bem diante de mim. A conexão instantânea que eu sentia com a Mara era algo que eu não havia experimentado em anos. A solidão que me envolvia começou a se dissipar. O que era uma simples conversa se transformou em uma reflexão profunda sobre quem eu era e o que realmente valorizava. Ainda assim, uma pergunta permanecia. Poderia eu mudar minha perspectiva? Poderia eu abrir mão da ambição desenfreada que tinha me levado à desgraça? A Mara era um enigma, um raio de luz em meio à escuridão que meu mundo se tornará. E, de alguma forma, eu sabia que essa conversa era só o começo de algo que poderia mudar minha vida para sempre. Com a mente ainda confusa pelas palavras de Amara, comecei a lembrar do meu passado. Era como se eu estivesse assistindo um filme da minha vida, um filme que eu mesmo havia dirigido. Lembrei-me de quando tudo começou, dos anos em que trabalhei duro, construindo meu império. Eu era ambicioso, determinado e acreditava que o sucesso era a única coisa que importava. Olhando para trás, percebo que essa ambição me cegou. Eu me cercava de pessoas que pareciam ser verdadeiras, mas que, na verdade, só estavam interessadas no que eu poderia lhes oferecer. Meus dias eram preenchidos por reuniões, festas e viagens. Eu tinha tudo: dinheiro, poder e fama. No entanto, quanto mais eu subia, mais solitário eu me tornava. As pessoas sorriam para mim, mas eu sabia que, no fundo, muitos estavam apenas esperando o momento certo para se aproveitar de mim. Aqueles que eu considerava amigos pareciam mais interessados em meu sucesso do que em mim como pessoa. Eu não percebi isso até que a traição de Marcos me forçou a abrir os olhos. Enquanto eu refletia sobre minha trajetória, a Mara começou a compartilhar sua própria história. Ela falava com uma sinceridade que me tocou. Eu cresci em um lar difícil, ela começou. A vida nas ruas me ensinou a valorizar as pequenas coisas. Aprendi que, mesmo em meio à dor, há beleza nas conexões humanas. O que importa não é o que temos, mas com quem estamos. Escutando-a, percebi que nossas experiências, embora diferentes, tinham algo em comum: a dor. A Mara havia enfrentado desafios que eu não poderia imaginar, e ainda assim, ela parecia mais forte do que eu jamais fui. Você sabe, Leonard, ela disse, a verdadeira traição não vem apenas de amigos. Às vezes, é nossa própria ambição que nos trai.
Ela nos faz esquecer do que realmente importa. Essas palavras me acertaram em cheio. Eu sempre achei que precisava recuperar meu status, meu poder. Mas agora, olhando para Mara, percebia que essa busca estava me afastando do que realmente contava. O que eu realmente queria? O que eu estava disposto a sacrificar para isso? Essas perguntas ecoavam em minha mente. Eu tinha me tornado um prisioneiro da minha própria ambição. A Mara estava certa. A vida que eu levava até então era uma armadilha. Eu havia perdido não apenas amigos, mas também a capacidade de ver o que realmente importava. Enquanto ela falava, algo mudou dentro de mim. Eu comecei a questionar se o que eu buscava era mesmo o que eu precisava. A conexão que eu sentia com ela era algo que eu não experimentava há muito tempo. Era reconfortante e, ao mesmo tempo, desafiador. O dilema moral começou a crescer dentro de mim. Eu queria recuperar meu império, mas a que custo? E, mais importante, o que isso significava para mim? Olhando para Mara, percebi que havia uma nova perspectiva a ser explorada. A vida não se resumia apenas ao que eu tinha, mas ao que eu podia construir com os outros. A conversa com ela se transformou em um momento de reflexão profunda. Eu sabia que essa troca de experiências poderia ser o início de algo maior, algo que eu nunca havia imaginado. Enquanto a tarde se transformava em noite, eu sentia que estava em um ponto de virada. O caminho à frente era incerto, mas havia uma luz que começava a brilhar, e essa luz vinha de uma amizade que estava se formando, uma amizade que poderia ser mais valiosa do que qualquer tesouro que eu havia buscado até então. A jornada com a Mara começou a me mostrar um mundo diferente, um mundo onde os desafios eram mais do que apenas obstáculos. Eram lições, e cada esquina parecia me ensinar algo novo. Enquanto caminhávamos por ruas que eu conhecia bem, mas que nunca tinha olhado de verdade, percebi a dureza da vida nas ruas. Muitas pessoas passavam por nós, cada uma com sua história, sua luta. A realidade que eu via era um reflexo da vulnerabilidade humana, e eu não conseguia evitar sentir uma onda de empatia por todos eles. A Mara me guiava, falando sobre as dificuldades que enfrentava diariamente. Muitas vezes, as pessoas olham para mim e só veem uma jovem perdida, ela disse. Mas cada dia é uma batalha. A gente aprende a lutar, a se levantar. Suas palavras ecoavam em minha mente enquanto eu pensava em quantas vezes havia ignorado o sofrimento dos outros, focado apenas em meu próprio sucesso. Logo, os desafios começaram a se tornar mais concretos. Enfrentamos algumas situações complicadas, como quando encontramos um grupo de jovens que olhavam para nós com desconfiança. Eles estavam em uma situação difícil, e eu percebi que podíamos ser vistos como intrusos. A Mara, com seu jeito calmo, se aproximou e começou a conversar. Ela os ouviu, e sua empatia fez a diferença. Aquela interação me fez entender que muitas vezes as pessoas só precisam de alguém que as escute, alguém que se importe. No entanto, não eram apenas os desafios externos que eu precisava enfrentar. Dentro de mim, havia medos que começavam a surgir. O medo de perder tudo novamente, o medo de falhar mais uma vez. Esses sentimentos eram como sombras que me seguiam, e eu sabia que precisava confrontá-los. Conversando com a Mara, percebi que não estava sozinho nessa luta. Ela também tinha seus medos, suas inseguranças, mas a coragem dela me inspirava. As conversas entre nós se tornaram mais profundas. Eu comecei a questionar minhas motivações. O que é sucesso para você, Leonardo? A Mara me perguntou certa vez, e essa pergunta ficou martelando na minha cabeça. Eu sempre havia pensado que sucesso era ter dinheiro, poder e reconhecimento. Mas agora, ouvindo-a, percebia que poderia haver um outro caminho. O que eu realmente buscava? A resposta parecia distante, mas uma parte de mim já começava a entender. Em uma noite calma, enquanto observávamos as estrelas, decidi que era hora de mudar. Eu não queria mais me concentrar apenas na recuperação do meu império. Desejava priorizar a amizade que estava se formando com a Mara. Era um sentimento novo, como se eu estivesse finalmente acordando para a vida. A conexão que tinha com ela era mais importante do que qualquer coisa que eu havia conquistado até agora. A decisão não foi fácil. Eu sabia que ainda havia pessoas em minha vida que esperavam que eu voltasse a ser o que era, que quisessem me ver como um vencedor. Mas, olhando para Mara, percebi que havia algo mais valioso em jogo. A amizade dela me mostrava que a verdadeira riqueza estava nas relações que construímos, nas conexões que fazemos. Com essa nova perspectiva, eu começava a ver minha jornada de forma diferente. O caminho seria cheio de desafios, mas agora eu tinha alguém ao meu lado.
A vida me surpreendia de maneiras que eu nunca havia imaginado, e eu estava pronto para descobrir o que mais ela tinha reservado para mim e para Amara. Um dia, enquanto caminhava pelas ruas com Amara, algo inesperado aconteceu. Recebi uma mensagem de um antigo aliado, alguém que eu tinha certeza de que havia se afastado após minha queda. O texto era curto, mas as palavras me atingiram como um soco no estômago. Vamos nos encontrar. Preciso falar sobre o que aconteceu. Meu coração disparou. Era um convite que me fazia sentir que o passado ainda não havia terminado comigo. O encontro foi em um café que costumávamos frequentar. Quando cheguei, vi meu antigo amigo, Daniel, sentado à mesa. Ele parecia diferente, mas havia algo familiar em seu olhar. Assim que me viu, ele sorriu, mas eu não consegui sorrir de volta. A traição que ele havia me causado ainda doía, e a lembrança de como ele havia se aproveitado da minha confiança era fresca na minha mente. Leonard, eu sinto muito pelo que aconteceu, ele começou, mas eu não queria ouvir desculpas. Eu não sabia se o que ele dizia era verdade ou apenas uma tentativa de se redimir. A raiva começou a crescer dentro de mim, e o desejo de confrontá-lo era forte. Você me traiu, Daniel. Você se aproveitou de mim e da minha confiança, respondi, minha voz tremendo de emoção. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo difícil. Eu sei que errei, mas eu também estava cercado por pessoas que me influenciavam. A ambição nos cega, Leonard. Nós dois sabemos disso. Suas palavras me fizeram pensar. Era verdade que a ambição nos afeta de maneiras que não percebemos. Mas eu não podia deixar que isso me desculpasse. Eu havia perdido tudo por causa de pessoas como ele. Enquanto conversávamos, percebi que a luta não era apenas sobre poder ou vingança. Era sobre redescobrir quem eu era, além do dinheiro e da fama. Aquelas conversas com Amara me ajudaram a entender que meu valor não estava nas coisas que eu possuía, mas nas pessoas que eu tinha ao meu redor. E agora, mais do que nunca, eu precisava reconquistar a confiança de Amara. Saí daquele café com uma mistura de sentimentos. Eu queria que Daniel entendesse a dor que ele havia causado, mas também percebi que guardar rancor só alimentava minha própria amargura. O verdadeiro desafio era o perdão, e isso me deixou pensativo. Queria escolher um caminho diferente, um caminho onde a amizade e a empatia fossem mais importantes que a vingança. Naquela noite, encontrei Amara sentada em um banco, olhando para as estrelas. Sentei ao lado dela e contei tudo o que havia acontecido. Eu me sinto perdido, Amara. Há tanta dor e raiva dentro de mim. Não sei como lidar com isso, confessei. Ela olhou para mim com aqueles olhos cheios de sabedoria. Às vezes, Leonard, a maior luta é contra nós mesmos. O perdão não é para os outros, é para nós. É libertar-se do peso que carregamos. Suas palavras ressoaram na minha mente. Eu sabia que precisava tomar uma decisão. O que eu queria realmente? Queria ficar preso ao passado ou seguir em frente com um novo propósito? Naquele momento, percebi que não queria mais viver para me vingar. Queria ser uma pessoa melhor, alguém que fosse digno da amizade de Amara. A luta não seria fácil, mas eu estava pronto para enfrentar meus próprios demônios. O verdadeiro desafio estava apenas começando, e eu sabia que, com Amara ao meu lado, eu poderia encontrar um caminho mais leve, cheio de esperança. Após o encontro com Daniel, senti que uma nova fase estava prestes a começar em minha vida. Decidi que era hora de reconstruir não apenas o que havia perdido, mas também de criar algo novo ao lado de Amara. Juntos, começamos a planejar o que poderia ser uma nova vida, baseada em respeito e amizade. Nas semanas seguintes, passamos horas conversando sobre o que queríamos construir. A ideia de abrir um negócio que ajudasse a comunidade surgiu naturalmente. Enquanto eu falava sobre isso, vi a luz nos olhos de Amara. Ela sempre teve uma visão única sobre o que realmente importava na vida. Para ela, a verdadeira riqueza estava nas conexões humanas e na solidariedade. Mas nem todos estavam felizes com minha mudança de perspectiva. Ao me reaproximar da comunidade e de Amara, alguns antigos aliados começaram a se afastar. Eles não entendiam porque eu havia escolhido um caminho diferente. Para eles, o sucesso ainda era medido em dinheiro e poder. Eu me vi em uma posição difícil, tentando encontrar um equilíbrio entre o que fui no passado e quem me tornava agora. Certa vez, encontrei um grupo de antigos colegas em um evento. Ao me verem, suas expressões eram de surpresa, mas logo mudaram para desdém. Olha quem decidiu voltar para a cidade dos ricos, um deles zombou. Fechei a cara, mas não deixei que isso me abalasse. Eu sabia que estava buscando algo mais significativo do que a aprovação deles.
A raiva que antes me dominava agora parecia distante. Conversei com Amara sobre isso. Eles não entendem, não é? Eu disse. Não, Leonard. E talvez nunca entendam. Mas isso não importa. O que importa é o que você sente e o que você quer fazer, ela respondeu. Suas palavras me confortaram. Amara tinha um jeito especial de me fazer ver o que realmente importava. Com o tempo, a conexão entre nós se aprofundou. Senti que estava aprendendo a confiar novamente, não apenas nela, mas também em mim mesmo. Comecei a perceber que o amor verdadeiro não se baseia em bens materiais, mas na capacidade de se apoiar e cuidar um do outro. Isso era algo que eu não havia experimentado antes. Juntos, decidimos iniciar um projeto comunitário. Queríamos ajudar aqueles que, como Amara, haviam enfrentado a traição e a solidão. A ideia era criar um espaço onde as pessoas pudessem se reunir, encontrar apoio e reconstruir suas vidas. Enquanto planejávamos, a empolgação crescia em mim. Finalmente, eu tinha um propósito. A primeira reunião da comunidade foi emocionante. Amigos, vizinhos e até pessoas que não conhecia se juntaram a nós. Todos pareciam animados com a ideia de criar um lugar onde poderiam se sentir acolhidos. Olhando para Amara ao meu lado, percebi que esta era a verdadeira vitória. Não se tratava de recuperar um império, mas de construir algo que realmente fizesse a diferença. Naquela noite, enquanto caminhávamos juntos pelas ruas iluminadas, senti a esperança renascer dentro de mim. Tinha certeza de que o que estávamos fazendo era significativo. A vida me ensinou que, mesmo nas situações mais difíceis, sempre há espaço para recomeçar. E com Amara ao meu lado, eu estava pronto para enfrentar qualquer desafio, sabendo que a amizade e o amor eram as verdadeiras forças que iriam nos guiar. O projeto comunitário que tínhamos em mente começou a tomar forma. Eu me sentia animado e nervoso ao mesmo tempo. Era uma nova oportunidade de fazer a diferença, e isso me deixava otimista. Amara sempre ao meu lado, trazendo suas ideias e sua sabedoria. Juntos, estávamos prontos para enfrentar os desafios que viriam. A cada passo que dávamos, novas dificuldades apareciam. Precisávamos de recursos, de apoio e de um espaço onde pudéssemos realizar nossas atividades. As conversas com a comunidade eram inspiradoras, mas também cheias de preocupações. Algumas pessoas estavam céticas sobre o que estávamos tentando fazer. Vocês realmente acham que podem mudar alguma coisa? Alguém perguntou em uma de nossas reuniões. Olhei para Amara e vi como ela se manteve calma. Sim, nós acreditamos, respondi com firmeza. Esse era um ponto importante, acreditar que nossas ações poderiam ter um impacto real. E, mesmo que a dúvida estivesse presente, sabíamos que estávamos no caminho certo. Cada pequeno passo contava. Com o apoio de algumas pessoas da comunidade, conseguimos um espaço pequeno, mas acolhedor. Era um lugar que precisava de muito trabalho, mas a energia que sentíamos ao entrar ali era incrível. Amara e eu começamos a reformar o lugar, colocando nossas mãos na massa. Pintamos as paredes, organizamos os móveis, e aos poucos, ele começou a ganhar vida. Em cada canto, havia um pouco de nós, de nossas esperanças e sonhos. Uma celebração foi planejada para a reinauguração do espaço. Convidamos todos para virem conhecer o que havíamos feito. O dia chegou e a expectativa estava no ar. Olhei ao redor e vi rostos conhecidos, alguns antigos amigos e outros novos. Eu sentia que a comunidade estava se unindo em torno de um propósito comum. Quando fizemos o discurso de abertura, meu coração batia forte. Olhei para Amara, que estava ao meu lado, e percebi como ela se tornará uma parte essencial da minha vida. Falei sobre nossa jornada, sobre a importância de nos unirmos e de nos apoiarmos. E, enquanto falava, percebi que as cicatrizes do passado eram parte de quem eu sou, mas não definem mais meu futuro. Ao final da celebração, um sentimento de gratidão me envolveu. As pessoas estavam sorrindo, conversando umas com as outras, e eu sabia que estávamos construindo algo especial. O verdadeiro sucesso, agora, estava em ajudar os outros e em criar laços significativos. Amara olhou para mim e disse: "Viu como vale a pena? Estamos fazendo a diferença." Aquela simples frase ecoou em minha mente. Enquanto caminhávamos juntos para casa naquela noite, percebi que o que estávamos fazendo ia muito além de um projeto. Era uma nova forma de viver, onde a amizade e o amor eram as bases de tudo. Eu estava finalmente encontrando meu lugar, cercado por pessoas que se importavam e que estavam dispostas a se unir em busca de um objetivo maior. A vida me ensinou que, mesmo quando tudo parece difícil, sempre há espaço para recomeçar.
Com a Mara ao meu lado, eu estava pronto para enfrentar o que viesse. A esperança havia renascido, e eu sabia que, juntos, poderíamos transformar não apenas o nosso futuro, mas também o da nossa comunidade. A relação entre a Mara e eu continuava a crescer. É engraçado como, em pouco tempo, nos tornamos parceiros não apenas nos negócios, mas também na vida. Cada conversa que tínhamos me fazia sentir que estava aprendendo algo novo. A Mara tinha uma visão do mundo que eu nunca havia considerado, e isso me ajudava a ver a vida de uma forma mais leve. A comunidade, que antes parecia dividida e cheia de desconfiança, agora se unia. As pessoas começaram a se envolver no nosso projeto, trazendo suas próprias ideias e experiências. Eu percebi que a verdadeira traição que eu havia sentido no passado não tinha poder sobre mim. O amor que crescia entre nós e a amizade que construíamos eram mais fortes. Era como se uma nova luz estivesse iluminando tudo ao nosso redor. Um dia, enquanto caminhávamos pelo novo espaço que havíamos criado, a Mara me olhou nos olhos e disse: Leonard, você já pensou em contar a sua história? Eu hesitei. Não sabia se queria abrir meu coração daquela forma. Mas, ao mesmo tempo, percebi que minha jornada poderia inspirar outras pessoas. Decidi que, se fosse escrever, não seria um manual de sucesso cheio de fórmulas. Eu queria que fosse um relato sincero sobre a importância das relações humanas e da superação. Encontrei um caderno e comecei a escrever. À medida que as palavras surgiam, eu refletia sobre tudo o que havia vivido. Sobre as traições, a solidão e a busca por um propósito. Mas, principalmente, sobre como uma simples conversa com a Mara mudou minha vida. Eu queria que as pessoas soubessem que, mesmo nas horas mais difíceis, sempre há espaço para a esperança e a reconstrução. A cada página que preenchia, sentia um peso saindo de mim. A escrita se tornou uma forma de me libertar e de compartilhar o que havia aprendido. Eu escrevi sobre a amizade que construí com a Mara, sobre o apoio que encontramos um no outro e sobre como a vida é uma eterna jornada de aprendizado e crescimento. Enquanto escrevia, a Mara sempre estava por perto. Ela me incentivava e me lembrava do que realmente importava: estar presente, amar e apoiar as pessoas ao nosso redor. Cada dia, me sentia mais grato por tê-la ao meu lado. Ela era a razão pela qual eu tinha coragem de olhar para o futuro com otimismo. Quando terminei de escrever, pensei em como seria importante compartilhar isso com a comunidade. Decidi que faríamos um evento. Um encontro onde poderíamos ler alguns trechos da minha história e ouvir as experiências de outras pessoas. Queria que todos se sentissem à vontade para compartilhar suas lutas e conquistas. Acredito que, assim, poderíamos fortalecer ainda mais os laços que estávamos criando. O dia do evento chegou, e eu estava nervoso. Mas quando vi as pessoas chegarem, sentindo a energia positiva no ar, meu coração se encheu de esperança. Era um momento para celebrarmos juntos, para lembrarmos que, mesmo em meio às dificuldades, sempre podemos encontrar um caminho de volta. Naquele dia, percebi que o que realmente importa na vida são as conexões que fazemos. A jornada que eu e a Mara estávamos vivendo era apenas o começo. A vida sempre nos oferece novas oportunidades de aprender e crescer, e eu estava pronto para abraçar cada uma delas. Compartilhe essa história se você acredita que a força das conexões humanas pode transformar vidas. Deixe seu comentário sobre como uma amizade especial já fez a diferença na sua jornada e inscreva-se no canal para mais relatos inspiradores como este.